Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Eu quero aqui lhes participar as 5 mais importantes notícias do dia, que no meu entendimento merece uma reflexão mais aprofundada da parte de vocês, de forma que eu pediria que vocês emitissem as opiniões que vocês têm a respeito dessas questões, comentando aqui no vídeo. Meus amigos, o Flamengo havia ingressado no STJD, pleiteando o retorno do público aos estádios quando o Flamengo fosse mandante. E a notícia que nós temos agora é que o STJD acabou de concordar com o pleito do Flamengo, de forma que nós vamos ter público nos estádios quando o Flamengo for o mandante da competição, ou seja, quando no Campeonato Brasileiro o mando de campo for nosso. Entendam aqui, meus amigos, que essa é uma questão muito complexa, que envolve a questão pandêmica, que envolve a conjuntura vacinal, e o Flamengo já há muito tempo vem tentando a realização de partidas com público e se comprometendo a cumprir os acordos, os protocolos sanitários que sejam correspondentes ao que as secretarias de saúde dos estados, dos municípios adotam. Então, o Flamengo diz que age com responsabilidade. Acho que não houve nenhum problema lá em Brasília, quando o Flamengo jogou. Tem sempre um episódio ou outro de descumprimento. É muito difícil você controlar o público, controlar grandes massas, mas a esperança que nós temos é que o torcedor rubro-negro, quando vá ao estádio, emita exemplo, que cumpra com o protocolo para que todos nós estejamos mais seguros. O Flamengo também liberou, meus amigos, a lista de convocados para o jogo de amanhã. Os relacionados são os goleiros Gabriel Batista, o Hugo Souza, o Neneca, que acho até que vem como titular. O Renato, desde que chegou no Flamengo, vem conversando, vem treinando o Hugo, tentando resgatar a confiança dele. Vocês sabem que o Hugo teve uma participação impressionante com o Domi, depois caiu com o Rogério Ceni, falhou algumas vezes, perdeu até a condição de goleiro reserva do Flamengo, e o Renato ingressa por enxergar potencial no Neneca, ingressa no Flamengo tentando resgatar. Isso é muito importante, um voto de confiança. Acho que amanhã o Hugo vai jogar. O outro goleiro é o João Fernando. Vocês conhecem o João Fernando? Ele é uma promessa da base, grande goleiro, e vai ter essa oportunidade amanhã, ao menos de sentar no banco de reservas do time principal, para poder começar a se ambientar com o seu futuro, que diante da qualidade que ele tem, eu, Fernando, que já ouvi jogar inúmeras vezes, não tenho nenhuma dúvida que ele tem. Então, meu xará João Fernando amanhã está relacionado para ficar no banco de reservas do Flamengo. Os zagueiros são Bruno Viana, que também precisa ter resgatada a sua confiança, o Léo Pereira, que vem tendo oportunidade no time titular com o Renato Gaúcho. O Léo Pereira, vocês sabem, tem substituído o Rodrigo Caio, que está numa situação realmente difícil, inclusive vai desfalcar o Flamengo nos próximos jogos. O Rodrigo Caio passa por um processo realmente de recuperação muscular. E nós temos o Gabriel Noga, o Noga tão pleiteado pela torcida, tão citado pela torcida como uma das soluções para a zaga do Flamengo, que vinha apresentando problemas, e o Otávio. Vocês se recordam também do Otávio, que é uma promessa, jogou naquele jogo espetacular que o Flamengo fez ano passado contra o Palmeiras, quando estavam todos do time, praticamente todos do time, contaminados com o vírus do Covid-19 e, por isso, impedidos de jogar. Os meias são o Daniel Cabral. Daniel Cabral é um volante, vocês sabem, eu tenho falado muito nesse jogador, eu já o vi jogar por várias vezes, é uma promessa do Flamengo, por isso até eu fazia reflexões contrárias, eu faço reflexões contrárias, ou seja, sobre o quão desnecessário talvez fosse trazer o Thiago Mendes, na medida em que nós temos tantos jogadores para a posição, inclusive Daniel Cabral, levando em consideração que o Renato gosta realmente de lançar jovens jogadores, era assim que ele fazia no Grêmio. Então nós temos também o João Gomes, velho conhecido, o Max. Vocês sabem que o Max
tem ingressado por várias vezes dentro do campo, ainda não teve oportunidade com o Renato Gaúcho, mas vinha sendo lançado pelo Rogério Ceni, correspondendo muito bem, ainda que o Rogério o escalasse algumas vezes na ponta, ou seja, completamente fora da sua posição. Nós temos o Thiago Maia, que está se recuperando. Os atacantes são o André Luiz, também da base, o Lázaro. A torcida quer muito Lázaro no campo. Nós sabemos muito bem que o Lázaro tem feito excelentes partidas no Campeonato Sub-20, nas categorias de base do Flamengo. Lázaro, que inclusive é uma esperança de geração de receita para o momento orçamentário que o Flamengo passa, que não é dos mais tranquilos. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, inclusive. Nós temos o Michael, que realmente está jogando muito bem. Temos o Pedro, que precisa de mais confiança. O Pedro não vem atravessando uma boa fase. Nós temos o Thiaguinho. Nós já conhecemos o Thiaguinho também de outras oportunidades, o Vitinho e o Vitor Gabriel, que retornou de Portugal. Então esse é o time que vai enfrentar amanhã, ou seja, são os relacionados que vão enfrentar amanhã o ABC, com uma vantagem expressiva nossa de 6-0. Meus amigos, o Rodrigo Caio vai ficar de fora do Flamengo nas próximas partidas. Vai ficar de fora das partidas porque realmente isso tem gerado muito debate, tem ali uma questão muscular envolvida e o Flamengo não vem conseguindo resolver. Aliás, essa é uma questão que já remonta os seus tempos de São Paulo, ou seja, isso desde o São Paulo de fato é muito problemático para o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio se machuca bastante, o Flamengo precisa desse zagueiro, então eu quero dizer a vocês aqui, meus amigos, que talvez fosse prioridade, mais uma vez eu tenho falado isso nas lives, que fosse prioridade a compra de um zagueiro, a contratação de um zagueiro. Eu sei que o Flamengo já contratou 3. Eu sei que o Renato vem tentando resgatar a confiança do Gustavo Henrique e do Léo Pereira. Eu sei que o Flamengo também trouxe, pelo modo criatividade, sempre citado pelo Marcos Braz, em função dos problemas orçamentários que nós temos, mas trouxe também o Bruno Viana, que ainda não encaixou. O Renato paulatinamente tem lançado esse jogador no campo. Acredito até que amanhã a zaga titular será Bruno Viana e Léo Pereira. Mas o Rodrigo Caio, de fora, desfalca o Flamengo, é o nosso principal zagueiro. O Flamengo, acho que já precisaria entender de maneira urgente que precisa visar um zagueiro e trazê-lo para o Flamengo ainda nessa janela, para que nós tenhamos mais tranquilidade. Quero falar aqui para vocês também, meus amigos, por último, que o Flamengo tem passado por uma evolução muito grande dentro de campo. O exemplo disso é o Gabigol. O Gabigol tocava muito pouco na bola na época do Rogério Ceni. Para vocês terem uma ideia, as estatísticas, o Gabigol tocava na bola por jogo mais ou menos de 22 a 24 vezes no campo. Hoje o Gabigol toca 70, 80 vezes. E o que isso significa? Isso não está acontecendo só com o Gabigol. Isso está acontecendo com o De Arrascaeta, com o Everton Ribeiro. Isso significa liberdade. Isso significa liberdade para criar. Isso significa movimentação, isso significa interação, que é isso exatamente que o Flamengo precisa. Jogadores muito mais soltos, jogadores muito mais intensos, jogadores com mais vontade de jogar, justamente porque não precisam ficar circunscritos ali às suas posições de origem, exatamente como ficava. Parecia que o Rogério Ceni não dava liberdade para o time jogar. Então, quando você observa o mapa de calor desses jogadores nas partidas com o Ceni, você observa agora, usando a tecnologia para isso, você vai ver que tem muito mais movimentação. Isso é muito importante e talvez conclusivo para o fato que explica o Flamengo fazendo tantos gols, o Flamengo jogando tão bem. Óbvio que vai ter uma partida ou outra que nós vamos ter problemas, mas de fato o Flamengo é um outro time dentro de campo e realmente quero lhes reafirmar, não tem legado nenhum do Rogério Ceni ali. Basta que vocês vejam, um time completamente diferente do time do Rogério Ceni. Então o Flamengo passa realmente por essa evolução. E aí, meus amigos, como motivação, as premiações. O Flamengo ganhou esse Campeonato Brasileiro de 2020 e nós sabemos como,
mas realmente nós fomos campeões, os bicampeões brasileiros, e o Flamengo recebeu uma premiação e prometeu premiar integralmente os jogadores, destinar integralmente o valor dessa premiação, que era em torno de 30 milhões, e o Flamengo já pagou alguma coisa. Esses jogadores ainda faltam 18 milhões, a próxima parcela é agora em agosto, o Flamengo paga isso até o final do ano. Com que objetivo? Que o Flamengo equilibre o seu fluxo de caixa, ou seja, aquilo que ingressa de receita é aquilo que sai, aquilo que o Flamengo tem que desembolsar. Então o Flamengo, cioso do cumprimento dos seus compromissos, faz um planejamento estratégico realmente muito bem feito, precisamos admitir, para poder equilibrar esse fluxo de caixa. Essa área do Flamengo de finanças, ela desde a época do Bandeira, realmente vem sendo bastante competente, inclusive agora comandada pelo companheiro Toches. Então, o Flamengo faz essa divisão de premiação. Por que isso é importante? Fernando, mas eu não vou receber nada, quem vai receber vai ser o Gabigol, o Diego Alves, enfim. É apenas para que você entenda que realmente existe responsabilidade com as contas ainda. E é por isso que eu sempre digo para vocês, esses jogadores que vão vir, terão que vir realmente pelo modo criatividade, porque não tem dinheiro para pagar. Porque se o Flamengo pega essa reserva que tem e compra jogadores, o Flamengo fica sem cumprir as suas obrigações. Isso realmente nós não queremos reviver aqueles tempos passados, onde nós tínhamos salários atrasados, jogadores desmotivados dentro de campo, enfim, isso também faz parte, é claro, do rendimento dos atletas dentro de campo. Meus amigos, tem uma live hoje, 10h30, eu queria pedir a vocês que estivessem comigo, 10h30 da noite, hoje, quarta-feira, não sei se você vai ver esse vídeo amanhã, mas hoje, 10h30 da noite, eu queria que vocês viessem debater comigo na live. Um grande abraço a todos vocês, saudações rubro-negras, muito boa tarde.